Olá, boa noite, graça e paz da parte do Senhor Jesus. Que coisa boa estarmos juntos mais uma vez nesse programa especial, o programa Consensos, que está alcançando os nossos ouvintes nas várias rádios que estão retransmitindo o programa Consensos e também o programa Consensos exibido pela televisão. De modo que nós queremos abraçar os nossos ouvintes, queridos internautas que estão nos acompanhando pelos 4 cantos da terra e também os nossos telespectadores. Forte abraço. O nosso desejo reiterado de abençoar a sua vida de forma muito especial. Queremos abraçar inicialmente o nosso querido Alexandre, da Veja Ótica, que é ouvinte e telespectador assíduo do programa Consenso. Nós queremos cumprimentá-lo carinhosamente. A você que nos dá o privilégio da sua audiência, Deus te abençoe ricamente em nome de Jesus. Tá certo? O programa de hoje, como falei em princípio, um programa super especial. Estou tendo o privilégio de receber nos nossos estúdios o reverendo doutor Augusto Nicodemos Lopes, que é seguramente uma das maiores autoridades teológicas do Brasil e, por que não dizer, do mundo. Ele nos honra com a sua presença aqui no programa Consenso. Também estou ladeado do meu querido irmão, reverendo Jesse Martins, que carinhosamente atendeu ao nosso convite e tem sido sempre um parceiro solícito do programa Consenso, a quem nós também, reverendo, agradecemos desde já efusivamente o seu carinho. Quero dizer a você que você pode participar do programa de hoje enviando o seu e-mail consenso@ig.com.br e também pode mandar o seu torpedo 8111-3904, 8574-4865, 9920-02050 e você nos ajuda a fazer o programa Consenso com as suas ideias, com as suas sugestões, com as suas opiniões e com as suas perguntas. Pode também deixar a sua opinião consignada lá no Facebook, Robert Valgóis, está lá o tema do programa de hoje e você pode participar do nosso fórum de debate, da nossa discussão. Nos ajude a construir um programa melhor. Um lugar onde todos falem a mesma língua, onde todas as gerações podem se encontrar. Um jeito diferente que faz bem demais pra gente. É pra lá que eu vou. Luz e vida. Aproximar pessoas a Deus é a nossa missão. Praça Joaquim Nabuco, número 173, fone 3224-4767. Uma escola com programa de alimentação saudável, com várias conquistas do Enem e vestibulares, com ênfase em artes e esportes, que busca excelência para a glória de Deus. Academia Cristã de Boa Viagem. Escolha o certo. Você é evangélico, servo de Deus? Vá na Veja Ótica, procure lá a Rejane, que é a gerente geral, procure lá o Alexandre e você então discute, você busca lá o seu melhor desconto. Certamente você vai ser também abençoado, porque o grande propósito da Veja Ótica, com lentes baratas, com a questão de opções diversificadas, é servir ao povo de Deus. Veja Ótica, te ajudando a ver melhor. Vamos conversar sobre o pensamento social e político de João Calvino. O tema se justifica porque nós temos aqui 2 autoridades no assunto. O reverendo Edgés, inclusive, é autor de um livro. Reverendo Edgés, por gentileza, autor do livro A Ética de Calvino, que ele lançou por ocasião da comemoração do centenário do presbitério de Pernambuco. E o reverendo Edgés, então, é alguém que milita na área, que milita no assunto. O reverendo Augusto Nicodemos não precisa falar, é considerado uma das maiores autoridades em João Calvino, de modo que nós temos aqui uma grande expectativa de um programa abençoado e profundamente edificante. Quero começar com uma frase que é supostamente de autoria de João Calvino, mas que não se consegue localizar a fonte. Alguém diz, ou muita gente fala, que João Calvino teria dito que a igreja é a consciência do Estado. Procede isso, doutor Augusto Nicodemos? Calvino disse isso? Ele pensava isso mesmo? Eu realmente não me recordo de ter lido Calvino se referir ao Estado, à igreja dessa maneira, mas eu não tenho dúvida de que, se ele não disse, poderia ter dito.
porque ele vê a igreja como sendo uma voz profética para alertar o Estado, os seus governantes, a respeito dos seus deveres e responsabilidades, especialmente quando eles não estão sendo cumpridos. E nessa mesma veia, Calvino recomendava ou falava da igreja, não somente como sendo a consciência do Estado, mas da responsabilidade dela de preparar os cidadãos para participarem da vida política, da vida econômica, social do Estado, por causa da sua visão ampla a respeito do reino de Deus e do senhorio de Cristo. Então, voltando à sua pergunta, eu realmente não lembro de ter lido em algum lugar exatamente essa frase, mas como eu disse, bem que ele poderia ter dito, porque o pensamento dele, sem dúvida, nos alerta a respeito da necessidade de nós confrontarmos os governantes diante da responsabilidade que eles têm diante de Deus, de fazer o bem, punir os malfeitores, proteger os cidadãos que são honestos e promover o bem comum. Quando eles não fazem isso, então os cristãos devem chamar os governantes à responsabilidade, é claro, sempre dentro dos meios legítimos. Reverendo Jesse, o reverendo Augustus mencionou que na perspectiva, no viés, na corrente conceptiva de João Calvino, a igreja ela teria esse papel do exercício, chamado assim, ele usou a expressão profético. O que é que o nosso ouvinte, o nosso telespectador, pode entender como papel profético da igreja? Eu não pensaria propriamente profético, apesar de ser uma expressão correta, não é errada. Na realidade, Calvino disse que a igreja é a nossa mãe. Ela é a nossa mãe. Nós somos formados na igreja e pela igreja. Eu acho que a igreja seria, no pensamento de Calvino, um instrumento de transformação da sociedade. Calvino viveu uma época marcante, uma época extremamente importante, que é o século XVI. Uma das épocas mais importantes da história ocidental, sem dúvida nenhuma, especialmente da Europa, em que há mudanças de natureza tecnológica, de natureza econômica, de natureza política, religiosa. Bom, ele nesse aspecto religioso estaria bem colocado por causa da reforma, no caso, mas uma época em que para realizar um trabalho como Calvino realizou, o indivíduo tinha que ser muito, muito competente. E aí, dentro dessa competência legada por Calvino a nós, crentes, presbiterianos, reformados, sobretudo, e as igrejas de um modo geral, como é que eu entendo, como é que eu posso reverberar esse legado de Calvino nos dias de hoje? Em outras palavras, o que as igrejas precisam fazer, e os pastores, e os teólogos, e os crentes de um modo geral, para serem observadores dessa orientação de João Calvino? Fico muito contente que nós estamos aqui para conversar sobre isso, ok? Veja, acho que a primeira coisa que a gente tem de colocar, e eu lamento demais isso aí, é o desconhecimento que existe sobre Calvino. Nós não dizemos calvinistas, mas só uma meia dúzia de pastores conhecem de fato Calvino. E eu digo no Brasil inteiro até. Então só sobram 4 no Brasil, porque 2 estão aqui, né? Só sobram. Mas veja lá, existe uma ignorância tremenda, tremenda, não se lê. Hoje nós já temos até uma literatura relativamente abundante no Brasil em português, que já poderia ser bastante difundida. Mas mesmo assim, o nosso povo presbiteriano, no caso, em particular, desconhece Calvino. Diz, não, sou calvinista. Quem é Calvino para você? Quem foi que ensinou? O que é que você sabe sobre isso? Ok? Então, acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer é uma autocrítica, não é criticando o outro, é uma autocrítica mesmo, ok? Porque, no certo sentido, nós somos até culpados disso aí. Entendi, né? né? Okay? Reverendo Mas é a ignorância que existe sobre Calvino. A gente não pode mais desconhecer esse personagem da história que está no mesmo nível de um Francis Bacon,
e de outros cientistas de renome internacional, ok? O senhor entende também que Calvino está no mesmo nível de Francis Bacon, por exemplo? E parece que o senhor vai entender que ele está no nível um pouquinho mais elevado. Se a gente vai comparar as pessoas, eu acho que a melhor coisa é comparar o resultado da obra delas. Claro. E quando você compara o legado de Calvino com o de Francis Bacon, Calvino se sobressai. Pessoas influenciadas pelo pensamento calvinista provocaram uma reforma em países inteiros. Colonizaram, por exemplo, a América, fundaram as maiores universidades que existem hoje, abriram hospitais, asilos, orfanatos, todos eles influenciados pelo pensamento de João Calvino. Se você puder me mostrar gente que fez isso influenciado pelo pensamento de Francis Bacon, então eu vou dizer que Bacon foi igual ou maior, mas não tem. Quem mais impactou a história, como disse o reverendo Ed Jesse, foi João Calvino, sem dúvida nenhuma. O reverendo Ed Jesse, desculpa a intervenção, reverendo Augustus, o reverendo Ed Jesse, na sua fala, tocou num ponto, penso, bastante relevante, quando ele fala do desconhecimento de causa, sobretudo de muitos que se arrogam calvinistas. E há uma crítica de que muitos calvinistas são calvinistas do tulipe, que compreendem de uma forma reducionista que ser calvinista se restringe a decorar os 5 pontos do calvinismo. O senhor entende essa crítica e também a contesta? Entendo e contesto a ideia de que calvinista é quem abraça a tulipe, que são aqueles 5 pontos da soteriologia calvinista. O primeiro, não foi Calvino que escreveu os 5 pontos, mas seus seguidores, cerca de 100 e 150 anos depois, no Sínodo de Dort, embora eu tenha certeza que Calvino subscreveria, mas não foi ele o autor dos 5 pontos. E o pensamento de Calvino é muito mais abrangente do que 5 pontos relacionados com a salvação da nossa alma. O pensamento de Calvino alcança, na verdade, todas as dimensões da nossa existência, porque a teologia dele é de tal natureza de que traz para debaixo do senhorio de Cristo todas as dimensões da realidade humana. A soteriologia, o tulipe, é apenas um aspecto. Então, pessoas que se consideram calvinistas só porque abraçam a soteriologia dos seguidores de João Calvino, elas estão perdendo o amplo pensamento de Calvino, de se beneficiar do amplo pensamento do reformador. O senhor, me lembro bem disso, porque eu estava presente e fiquei assim, muito impressionado com a abordagem que o senhor fez sobre João Calvino, em uma ocasião lá na primeira igreja presbiteriana do Recife, acho que nos idos de 90 e alguma coisa. Sim. E o senhor dizia, essa frase me deixou assim, foi bem marcante, o senhor dizia que nós somos pigmeus nos ombros de João Calvino. É bem provável que o senhor se recorde disso, o senhor tem uma mente privilegiada. O que o senhor quis dizer exatamente quando o senhor cunhou essa frase? Eu quis dizer que hoje, se nós hoje podemos construir alguma coisa ou fazer alguma coisa, não devemos esquecer que estamos sobre os ombros de quem nos antecedeu. É muito comum hoje a pessoa que tem alguma relevância ou começa a ter algum sucesso no que faz, algum impacto, especialmente na área evangélica, ele pensar que ele é o primeiro, não é? E há uma ingratidão muito grande com as gerações anteriores. Então, hoje você vê pessoas, até mesmo dentro dos círculos reformados, querendo se projetar ou construir seus próprios ministérios, de repente vêm com algumas ideias e esquecem de que atrás de nós temos aí 500 anos de história da Reforma, 500 anos de reflexão, de pessoas que elaboraram o pensamento de Calvino, o expandiram, enriqueceram. Então, sempre seremos pigmeus nos ombros dos que nos antecederam, especialmente de João Calvino. Depois de 500 anos da Reforma, ainda não apareceu alguém que tivesse no ambiente mundial o mesmo impacto que João Calvino teve para a sua época. Há pessoas conhecidas, há pessoas que fizeram diferença, há pessoas de renome, mas comparativamente falando, guardadas as devidas proporções, ainda está para vir alguém que esteja seja do mesmo calibre de João Calvino.
A sua frase, ela pode ter também uma coloração, eu diria até ambígua, né? Não sei se exatamente isso também só quis dizer. Eu poderia também pensar na hipótese de que, como homem, pecador, Calvino tinha limitações e poderia cometer erros, e sendo pigmeus sobre os seus ombros, nós teríamos a possibilidade de aprender com a história e não repetir os mesmos erros? Sem dúvida nenhuma. O Calvino, com certeza, era limitado, ele não era inerrante, infalível, como às vezes alguns calvinistas dão a entender. Ah, é? É claro. Tem gente que considera... eles não dizem abertamente, mas a maneira como falam de Calvino era como se Calvino nunca tivesse errado ou cometido alguma imprecisão teológica. Eu tenho algumas discordâncias do pensamento de João Calvino. Agora, o que é admirável nele não é tanto a sua figura, mas é que ele era a pessoa certa na hora certa e que havia sido capacitado por Deus com um equipamento que era necessário na época. A sua formação humanista, a sua formação como advogado. Ele era bem jovem quando conhece Farel e fica em Genebra. O seu temperamento disciplinado e a sua visão, a sua cabeça organizada, ele tinha uma mente muito disciplinada, provavelmente pelos estudos e pela criação. A primeira edição das Institutas sofreu poucas variações, ele escreveu com menos de 30 anos, não mudou quase nada nas outras edições, ele apenas foi aumentando mais. Então, uma série de circunstâncias fez João Calvino ser o que foi na sua época. E o que não quer dizer que ele não tinha as limitações. Há o famoso episódio de Serveto, não é? Que sempre é apontado como sendo um momento em que Calvino poderia ter sido mais consistente com o Evangelho e, de alguma forma, impedido que o médico espanhol fosse queimado por heresia. Há atenuantes, porque é isso que se fazia na época, a Igreja Católica fazia, todo mundo fazia, e ele era uma pessoa da sua época, né? Mas alguns criticam que ele podia ter transcendido a época, né? A partir dos referenciais, tempo, né? Do Evangelho. Então tem essa mancha no currículo de Calvino. E outros pensamentos, né, que a gente não concorda totalmente, mas para a época dele e a importância dele na história, nós não podemos diminuir. Vereador José, o senhor entende que essa formação humanista que era própria do João Calvino e também a sua formação jurídica, proferida aí pelo reverendo Augustus, de alguma forma contribuíram para enlarguecer a visão do reformador, e eu diria até para deixar o reformador com essa visão absolutamente contextualizada da necessidade de uma inserção social tão forte como ele ensinou? Veja, eu concordo em grande parte, me congratulo muito com as afirmações do reverendo Nicodemos e nos combinamos bastante. Calvino não foi um filósofo, nem foi um sociólogo. Calvino foi um teólogo. Exato. Ok? Ele começa, na realidade, a carreira acadêmica dele com filosofia. Vocês entendem que Calvino precisa ser visto, analisado, enxergado, sobretudo como teólogo? Sem dúvida. Especialmente. Pois não. A maturidade dele é teológica. Ele começou, na realidade, como um amante da filosofia, escreveu um primeiro ensaio, um primeiro trabalho sobre isso, mas ele não enveredou pela filosofia. Ok? Depois, no caso, então ele foi um humanista iniciante, mas ele não seguiu a carreira dele por aí. Ok? Do ponto de vista... Mas a bagagem adquirida permaneceu. Como? A bagagem adquirida permaneceu. Permaneceu e vai ter a sua influência, sim, mas ela não vai se sobrepor a outro aspecto que vai ser, sem dúvida nenhuma, o mais importante para ele. A interpretação da escritura com especialidade, a que ele se apega muito, é o fundamento de toda, digamos assim, filosofia de trabalho de Calvino. Não há também uma sociologia de Calvino propriamente. Lógico, a gente pode, porque ele vive dentro de um contexto de mudanças sociais, econômicas, políticas, religiosas imensas. Então a gente pode fazer uma apreciação sobre isso aí.
Mas, para mim, eu considero o seguinte, que o fundamento do trabalho de Calvino foi realmente religioso. Religioso, né? Religioso. Agora ele invade as outras áreas. Por exemplo, ele escreve as institutas dele e a primeira cópia ele manda para o rei. Ok? Quer dizer... E quando ele desculpe, reverendo, quando ele decide fazer isso, qual é a leitura que o senhor faz? Qual é o entendimento que o senhor tem? Quando Calvino envia, remete a primeira cópia das institutas ao rei. Ele tem consciência, dentro da formação global dele, do poder que está construído na política. Ele sabe disso. E dentro de Genebra, por exemplo, ele foi um tipo político. Houve muita coisa que dependeu. Agora, como no caso ele, digamos assim, bandeou mais, estruturou mais na área teológica, ele fica na teologia, ele é pastor. Antes de mais nada, ele é pastor. Mas ele não tem... Porque além de teólogo, o senhor entende Calvino também como pastor? Ele é pastor. Sim. Teólogo e pastor. Porque essa dicotomia, pelo menos defendida por alguns, advogada por alguns, que nem todo pastor é teólogo, nem todo teólogo é pastor. Eu não sei se o senhor concorda, mas o senhor está dizendo que o Calvino era teólogo e pastor. O ideal é que o pastor seja teólogo e que o teólogo seja também pastor. Calvino era pastor e teólogo, reverendo? Era, não tem a menor dúvida disso. Olha, os comentários dele sobre toda a Bíblia, menos Apocalipse, é resultado das exposições que ele fazia na Catedral de São Pedro, dos livros da Bíblia, para o rebanho que ele pastoreava. Ele tinha uma prática pastoral constante e que não se resumia somente à pregação. Mas Calvino visitava, conversava, recebia muita gente em casa. Naquele tempo isso era mais comum as pessoas irem à casa do pastor do que o pastor irem na casa delas. E era um homem que tinha um coração voltado para isso e para missões, ao contrário do que as pessoas pensam. Então você não pode separar o teólogo do pastor. O senhor foi reitor do seminário, o senhor é um homem da academia, eminentemente da academia, o senhor também, reverendo Edgés. Essa dicotomia da academia, da piedade, do pastor, do teólogo, é uma dicotomia inexistente e que vocês naturalmente não concordam? Para mim, não existe. Ou não deveria dicotomia. existir? O que existe, no caso, é uma forma de trabalho. Você está dentro de uma realidade... Um pastor despreparado, teológica e academicamente, ele não estaria, de alguma forma, fazendo na prática, demonstrando na prática essa divisão? Veja, você toma a vida de Calvino, por exemplo. Calvino, dentro de Genebra, ele foi um lume para a direção da cidade, para a própria cidade. No certo sentido, ele é criticado por ter imposto uma série de normas, coisas típicas da época, a gente entende perfeitamente isso. Os conflitos que existiam contra a Igreja Católica e outros grupos também, não era só a Igreja Católica, havia outros grupos também, né, conflitando aí dentro. Então, veja bem, ele está envolvido em todo o panorama, mas apesar disto, ele faz um trabalho que vai além da cidade de Genebra, além do seu próprio tempo. Calvino é um homem adiante da sua época. E aí, sobre essa perspectiva futurista de Calvino e superveniente de Calvino, nós vamos falar no segundo bloco, nosso tempo já está indo para o espaço, porque tem uma pergunta diretamente para o senhor e outra para o reverendo Augustus, que é a questão do Abraham Kuyper. Se Kuyper pode ser compreendido, entendido como quem melhor conseguiu ler Calvino, entender Calvino e aplicar Calvino para os nossos dias. A gente, quando voltar, vai conversar um pouquinho sobre a compreensão de Abraham Kuyper de Calvino, tá certo? Você está ligado no programa Consenso, nós estamos conversando nesta noite com duas sumidades do mundo teológico, o reverendo Augustus Nicodemos Lopes e o reverendo Edgés Martins. Estamos conversando sobre a compreensão política e social de João Calvino. Abraço a todo o estado de Pernambuco, que nos alcança aí pela telinha da Bandeirantes TV Tribuna e a todos os irmãos que estão nos acompanhando na internet. Vamos a uma rápida parada, daqui a pouco a gente volta.
todos falem a mesma língua, onde todas as gerações podem se encontrar. Um jeito diferente que faz bem demais pra gente, é pra lá que eu vou. Luz e vida. Aproximar pessoas a Deus é a nossa missão. Praça Joaquim Nabuco, número 173, fone 3224-4767. Uma escola com programa de alimentação saudável, com várias conquistas do Enem e vestibulares, com ênfase em artes e esportes, que busca excelência para a glória de Deus. Academia Cristã de Boa Viagem. Escolha o certo. Você é evangélico, servo de Deus? Vá na Veja Ótica, procure lá a Rejane, que é a gerente geral, procure lá o Alexandre e você então discute, você busca lá o seu melhor desconto. Certamente você vai ser também abençoado, porque o grande propósito da Veja Ótica, com lentes baratas, com a questão de opções diversificadas, é servir ao povo de Deus. Veja Ótica, te ajudando a ver melhor.